que as ricas e doces consolações do Espírito Santo te alcançam. Então a bênção apostólica, ela está falando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente nós terminamos o nosso culto assim, né? Nós terminamos o nosso culto com a bênção apostólica. Mas e a bênção sacerdotal? Pastor, não, a bênção sacerdotal não, somente o sacerdote podia dá-la. Normalmente a bênção sacerdotal era impetrada 3 vezes ao dia. E somente o sacerdote tinha a autorização de dar. Então a bênção sacerdotal dificilmente se vê ela sendo impetrada nas igrejas, né? E já a bênção apostólica, a gente já começa falando do amor do Pai, né? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as consolações, eu gosto porque a NVI fala da comunhão do Espírito. Eu normalmente falo da comunhão do Espírito. Esteja com vocês todos os dias. E o interessante dessas bênçãos é que se termina, eu costumo sempre dizer, né? Nunca vá embora de um culto sem antes ouvir a bênção apostólica ou a bênção sacerdotal. Só que na bênção sacerdotal, ela vai, e não é nem a minha mensagem, hein, irmãos? A mensagem está aqui. Na bênção sacerdotal, depois que o Senhor fala a Moisés, Moisés fala a Arão e Arão fala aos seus filhos, o Senhor então diz qual seria o modo certo de abençoar o povo de Israel. E o Senhor começa dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre vocês ou sobre ti o Senhor levante o seu rosto e lhes dê a paz. Então a bênção sacerdotal, ela começa com o Senhor dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu não sei se você sabe, mas abençoar e guardar no contexto aqui está totalmente unificado. Mas pastor, são 2 palavras diferentes. São abençoar, né? E guardar, ou seja, aqui está falando a respeito de 2 verbos em ação, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mas abençoar e guardar nesse contexto aqui é simultâneo, né? São 2 palavras que estão unificadas. Por quê, pastor? Porque o Senhor sabia que grande era a fúria do inimigo, e se ele não fosse capaz de dar alguma coisa para nós e ao mesmo tempo guardar aquilo que ele nos desse, o inimigo podia roubar nesse intervalo. Então é simultâneo quando o Senhor abençoa e te guarda. Deixa eu falar mais uma vez, para você receber aí no seu lugar: que o Senhor te abençoe e te guarde. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que Ele te dá, Ele sustenta. Você está entendendo? Diga amém. Ele não é aquele, sabe, irmãos, eu venho de uma família espírita lá atrás, sabe? Que servia a algumas entidades muito específicas, né? Dentre elas, um demônio por nome de Omulu, que é dado como rei do cemitério, o anjo da morte. Minha família servia lá no passado. E quantas as vezes meu tio, que ficou na posição de como um pai para minha vida, ele dizia assim: olha, quem eu sirvo, ele me dá com uma mão e tira com a outra. Você está entendendo? Mas o Deus que nós servimos, ele não te dá com uma mão e não tira com a outra. Ele te dá e ele sustenta o que ele te deu. Você está entendendo? Tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso demais, é grande demais, é poderoso demais. Tudo aquilo que Ele tem para a tua vida é autossuficiente nele, entende? Ele abençoa e te guarda. Ele faz resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Você está entendendo? Por quê? Porque Ele é o nosso canal de luz. Ele é a nossa fonte inspiradora, irmãos. Então a igreja precisa entender quem nós somos diante dos perigos deste mundo, durante das ciladas deste mundo. Você é luz, você é sal. E você é alguém que foi abençoado por aquele que abençoa e não tira a bênção. Amém, irmãos? Ele é aquele que te dá e que sabe de todas as coisas, né? Esses dias eu preguei sobre o rei Ezequias, que Deus dá a ele, acrescenta 15 anos de vida. Quantos anos? 15 anos de vida, né? E aí a gente fica pensando, se Deus é sabedor de todas as coisas e vai acrescentar 15 anos de vida, vai retroceder o tempo, que Ele vai pedir um sinal e o Senhor vai movimentar o relógio de Acais, né? No sentido contrário. Então, se um Deus tão poderoso
capaz de ter o domínio sobre todas as coisas, capaz de ter o domínio sobre o tempo. Ele não sabia que Ezequias lá na frente ia dar com os murros na água, irmãos. Claro que sabia, sabe? Mas ele não se prevalece do que ele sabe para investir no ser humano, sabe? Ele não se prevalece, ele dá condição para que o ser humano possa mudar. Isso é o livre-arbítrio, irmãos. Isso é estarmos divididos entre uma visão calvinista e uma visão arminiana. Isso é a gente entender o meio termo, sabe? O equilíbrio sobre essas visões. Isso é a gente compreender quem somos diante de Deus, sabe? Então, o texto vai dizer que o Senhor vai virar a Moisés e vai dizer que o Senhor diga ao povo que eu, Senhor, eu abençoo e eu guardo. Eu abençoo e eu guardo. Você tem noção quantos livramentos Deus já te deu no decorrer de toda a tua trajetória de vida? Você tem noção de quantas coisas foram poupadas? Você tem noção de quantas lágrimas foram poupadas de serem derramadas? Recapitula aí um período atrás, onde você se deparou com situações que saíram fora do teu controle, mas nunca do controle de Deus. E no final você olhou e falou assim: Deus, obrigado porque deu tudo certo. Obrigado porque o Senhor, que é o dono de todo saber, de todo conhecimento, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Quem já viveu dias que você olhou e disse assim: não haverá condição, e não é que você acordou no dia seguinte? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e as misericórdias dele não têm fim, irmãos. Nós fomos talvez predestinados a algumas coisas, nós fomos talvez predestinados à ruína, ao fracasso, até que Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmãos, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é uma limpeza. A primeira coisa que ele faz é nos pegar e nos moldar. E se tem uma coisa que o Evangelho faz, é transformar o homem, é pegar o homem do monturo, de um treinador de homens, e levá-lo a um lugar onde os príncipes e as princesas estão assentadas. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não veio para mudar as coisas mais ou menos. O Evangelho não veio para restituir a visão somente pela metade. Aqui aprenda uma coisa: quando Jesus toca na vista daquele cego e pergunta para ele o que tu vê, e ele diz: Senhor, eu vejo homens como árvores. Olha a comparação que ele faz. Primeiro, que árvores estão plantadas, árvores não se movimentam. E ele diz assim: Senhor, eu vejo homens como árvores, homens que não se movimentam. O Senhor olha e diz assim: peraí, deixa eu tocar novamente. Todos os milagres na Bíblia, guarda isso, matéria de seminário, teologia sistemática, todos os milagres que aconteceram através de Cristo foi para o ensino dos discípulos e para o ensino daqueles que viriam depois dele. Então tudo que você vai ver na Bíblia tem um significado. Tudo que você acompanhar na Bíblia aqui vai ter um significado, e o significado é muito mais para os discípulos do que para aqueles que estavam sendo curados, porque os que estavam sendo curados já fazia parte de um propósito de Deus para a vida deles. Exemplo, a mulher, eu vou ficar nesse texto, pode deixar nele. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que por 12 anos ela padecera de uma hemorragia e que gastou tudo quanto possuía com os médicos daquela época. Então mostra que era alguém onde seus pais tinham condição financeira. Ela gastou tudo quanto possuía. Há quem diga que essa mulher começa um ciclo menstrual que não para. Agora eu estou falando de alguém que está perdendo sangue, e uma hemorragia dessa forma mata com quanto tempo, pastor? Mata com meses, poucos meses. Se não for tratado, mata uma pessoa. Agora me diz uma coisa: como pode alguém resistir 12 anos da sua vida com um ciclo menstrual que começa e que não para? Fala para mim. E aí a gente olha para o Evangelho e diz assim:
O maior milagre na vida dessa mulher foi ela ter um dia ter dito: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Não. E ela vai lá e toca nas vestes de Jesus, e ela é curada. Ele diz assim: quem me tocou? Como assim, Senhor, quem te tocou? A multidão te comprime, é a resposta dos discípulos. Jesus: não, de mim saiu virtude. Não foi liberada, alguém me tocou e arrancou virtude de mim. E aí a gente vai olhar para esse texto e vai dizer: bem, o maior milagre dessa mulher foi ela ter sido curada de uma hemorragia. E eu vou dizer para você que não, claro que não. O maior milagre da mulher do fluxo de sangue foi ela ter sido sustentada durante 12 anos. Por quê? Porque Jesus sabia que depois de 12 anos ela ia tocar nas vestes dele e seria curada. E enquanto não toca, eu te sustento. Enquanto o milagre não chega, eu estou contigo. Enquanto a coisa não funciona da forma que tu espera, eu vou continuar cuidando de você. É um Deus que cuida de nós, irmãos. É um Deus que é chamado como bálsamo de Gileade. Por quê, pastor? Porque tem dia que ele não quer curar, mas ele é o bálsamo. Qual é a importância do bálsamo, pastor? Ele alivia a dor, irmãos. Ele não tem cura, mas tem alívio de dor. Eu estou falando porque eu era acompanhante da minha mãe aos 15 anos de idade no hospital de câncer. E eu vi ela gemendo, eu vi ela chamando: filho, pede os médicos, eu não estou aguentando mais de dor. E aí eu fui lá, a enfermagem veio, aplicou morfina. E a morfina, que era para durar 3 horas, só durou meia hora. Meia hora depois ela estava gemendo de novo: filho, vai lá de novo. Quando eu voltei, a enfermagem disse: eu posso levar lá a óbito se eu aplicar mais uma dose de morfina nesse grau que eu apliquei. Tem que esperar as outras 2 horas e meia. E eu vi, e ela com muita dor fez um sinal para a rádio. Éramos membros nesse tempo da igreja, na Igreja Universal, e ficava lá na Rádio Copacabana. Quando eu liguei o rádio, começou a tocar um louvor, e ela começou a adorar ali naquele lugar. E aí o bálsamo de Gileade começou a entrar, irmãos. Quando eu vi minha mãe falando em línguas estranhas, eu vi a dor indo embora. Sabe por quê? Porque ele é o alívio de todo ser humano. Se não for propósito curar agora, ele vai te manter de pé durante os anos necessários, porque ele sabe que vai ter um dia certo, uma hora certa, em que nós vamos tocar, em que nós seremos curados. E outra coisa para o crente maduro, aqui eu estou pregando para crente maduro: se não te curar, a eternidade é o lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro nem ranger de dente. Se aquilo que tu espera não acontece nesse plano, não te preocupes, porque eu um dia vou estar diante do meu Deus, ou eu vou vê-lo face a face, eu vou entendê-lo quem ele é. E a Bíblia diz mais, que nós seremos servidos por ele. Você está entendendo? Você compreende isso? Eu não sei se você sabe, mas durante muitos anos, no passado, houve uma guerra a respeito de uma canção, a Único. Essa canção foi altamente questionada. Os teólogos brigavam em prol dessa letra. Por quê, pastor? Porque tinha uma dificuldade em entender. Você entende? Olha o que ela diz: a Único que é digno de receber. Até aqui, ok. A honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, invisível. Isso é bíblico. A segunda parte dela completou: coroamos. E aí a pergunta é: como seres mortais, falíveis, pecadores, vão coroar o Senhor?
Nós, seres humanos, não temos como coroar o Senhor. Até que se levantou alguém que recebeu uma revelação do céu e começou então a defender isso aqui. A Bíblia diz que um dia seremos coroados por Ele, e vamos olhar para a nossa coroa e vamos dizer: Senhor, não somos dignos dessa coroa. Senhor, isso aqui não me pertence. Senhor, essa honra não me pertence. E nós vamos poder dizer: coroamos, coroamos. Nos rendemos aos teus, consagramos todo o nosso ser a ti. Mas todo o nosso ser a ti. Eita. Agora fica um ensinamento. A Bíblia diz que Jesus já está indo para a casa de Jairo. E agora, quem vai parar Jesus é uma mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque na casa de Jairo tem uma menina de 12 anos de idade, enferma, e que vai morrer a qualquer momento. Jairo, um dos principais da sinagoga, sabe o que é autoridade, mas fica chateado, porque Jesus está indo na direção da casa dele. Aí vale aqui o ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Por que ele parou aqui para atender essa mulher? Minha filha está doente, minha filha está à morte. E o interessante é que depois da cura da mulher do fluxo de sangue, Jairo vai ouvir alguém que vai chegar e vai dizer: Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus está acompanhando tudo. Ele não aumenta os seus passos, porque ele sabe que está vindo uma mulher aí. Agora a pergunta é: por que Jesus tem que curar alguém com fluxo de sangue, perdendo sangue, e ele deixa para levantar alguém onde o sangue parou o seu movimento? Aqui fala de duas gerações, irmãos: a geração dos pais e a geração dos filhos. A mulher do fluxo de sangue representa a geração dos pais, perdendo sangue, vem ao culto, mas está perdendo sangue. Jesus nunca vai curar a geração dos filhos sem primeiro levantar a geração dos pais. Primeiro ele trata com os pais, para depois tratar com o filho. Tem outro exemplo? Tem, eu volto nesse. A Bíblia diz que tem um jovem endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos não puderam resolver o caso desse jovem. A Bíblia diz que agora o pai vai a Jesus e diz assim: Senhor, eu não quis te incomodar. Primeiro, eu fui lá nos discípulos, mas eles não puderam resolver meu problema. E aí Jesus começa a conversar com o pai. Por quê? Em primeiro, se eu não cuidar da geração dos pais, eu não posso promover o milagre na geração dos filhos. Existem coisas que primeiro Deus quer fazer conosco, para depois Ele fazer nos nossos. Você está entendendo? Diga amém. E Jesus vai virar para aquele pai e vai dizer assim, mediante a tudo que o pai fala para Jesus. O que o pai fala? Senhor, eu não tenho domínio sobre ele, sobre o espírito que está nele. E vou te dizer, Senhor, um dia ele lança meu filho nas águas, e eu estou conjecturando, eu consigo entrar lá e salvar meu filho. Mas tem dias que ele lança meu filho no fogo, e aí, Senhor, eu tenho que olhar de longe, porque eu não posso com fogo. Na água eu até entro, mas no fogo eu não tenho domínio. Senhor, a vida do meu filho, a minha vida, é uma vida desgraçada.
desgraçada. O que é isso, pastor? Desgraça é Deus fora. Ele está dizendo e reconhecendo: Deus não tem entrado na vida da minha casa, Deus não tem estado na vida do meu filho. E aí Jesus está olhando e está conversando, e o filho está endemoniado, rolando no chão, fazendo vergonha. O texto fala sobre isso, mas Jesus vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus vai fazer? Ele vai dizer: há quanto tempo se sucede isto? O pai vai olhar e vai dizer: desde a infância. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus tem que primeiro tratar a geração dos pais, para depois dar ordem à geração dos filhos. E qual foi a pergunta? Há quanto tempo? Ele vai dizer: Senhor, desde a infância. Aí Jesus vai dizer para ele, vai começar a liberar uma palavra. Olha, irmãos, desde a infância. Era como se Jesus estivesse dizendo para esse pai: por que tu deixou esse problema crescer ao ponto de tu não ter mais domínio para entregar nas minhas mãos? Por que tu não me entregou esse problema enquanto o problema era pequeno? Você ia sofrer menos, ia doer menos, ia te bagunçar menos, mas tu deixou crescer, sair do seu controle, para agora estar me apresentando esse problema. Eu podia te dizer: agora se vira, mas eu sou Cristo, eu vim para a humanidade, e agora eu vou precisar tratar com esse demônio. Eu vou dar uma ordem para ele, e a ordem que eu vou dar para ele é: demônio, sai. Mas não é um sai comum, não é alguém que lida com libertação que diz sai, o demônio vai embora e daqui a um período a pessoa manifesta de novo. Não, ele vai dizer: sai e não volte nunca mais. Sai dele. Jesus vai dar uma ordem: sai dele, saia dele, para nunca mais tornar a ele. Você está entendendo? Diga amém. A ordem que ele vai dar é uma ordem de que esse problema, pai, segura, esse problema, pai, que tu vive, tu nunca mais vai viver. Só que a Bíblia diz assim, que depois que ele vai dar essa ordem, no versículo seguinte, coloca para mim: e ele, clamando, agitou-se muito. O que é isso? O demônio. Peraí, parece que ele não entendeu. Quem? O demônio. Que a ordem de Jesus foi: sai. Essa ordem vem de quem tem autoridade, mas a Bíblia diz que ele vai se debater. Repita comigo: ele vai se debater. Tu entende o que tem escondido aqui? Se tu não entende, eu te revelo. Todas as vezes que você está vivendo um processo de libertação, no último estágio do inimigo, ele vai tentar fazer uma graça, porque ele sabe que ele perdeu. Isso aqui é para crente, hein? Isso aqui é para você. Isso aqui é para tu entender. Mas a ordem é: sai e nunca mais torne. A ordem é: sai e nunca mais volte. Já tem uma luz dentro da casa. Deixa eu liberar aqui essa palavra. Já tem uma luz dentro da casa. Você está entendendo? Já tem uma ordem dentro da casa, já tem uma autoridade dentro da casa. E aí ele sabe que a autoridade chegou, que a ordem chegou. E o que ele vai fazer? Vai se debater. Você está entendendo? Vai dizer: eu ainda estou aqui, mas eu sei que eu tenho que ir embora. Então, quando o inimigo tentar de alguma forma te impressionar, dizendo assim: aquela palavra que tu recebeu no culto não surtirá efeito na sua vida, pode repreendê-lo pelo poder do nome de Jesus e pode dizer: eu fico com a palavra que foi liberada. E a palavra... Qual foi a palavra? Saia e não volta. Agora, tem uma coisa aqui. Ele não vai tirar as marcas, tá? Quais são as marcas? Fogo e água. As peles ficarão marcadas para servir de testemunho, hein? O Senhor está dizendo: haverão testemunhos, e as tuas marcas é que determinarão a grandeza do testemunho. Quanto mais marcas você carrega, maior é o testemunho que você leva. Você está entendendo? Paulo vai dizer: porque eu carrego comigo as
marcas de Cristo. O que ele está dizendo? Ele não está falando da circuncisão, ele não está falando de ter sido circuncidado ao 8º dia, como todo menino era, com uma faca feita de perdeneira. Não, ele está dizendo que eu carrego comigo as marcas de Cristo, os naufrágios que eu enfrentei, os açoites que eu enfrentei, as noites vorazes que eu enfrentei, e que eu não sucumbi diante de tudo isso. Ou seja, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado e dado como morto. Pega isso aqui, fica lá imóvel. Os seus discípulos vão olhar. Isso aqui é muito forte. Morreu. A Bíblia diz que quando os perseguidores vão embora, Paulo se levanta, sacode a poeira e continua a sua caminhada. Deus está dizendo: quem te mandou parar? Deus está te perguntando: quem foi que te deu autoridade para parar? Mesmo em meio às pedradas que você viveu. Outra coisa, a Bíblia diz que um homem por nome de Eleazar, essa é a minha próxima mensagem. À noite eu não sou o pregador da noite. À noite nós vamos receber o bispo Hinaldo Silva, bispo que vem nos visitar, bispo da Igreja Universal, vai estar aqui pregando mais tarde. Mas a próxima mensagem que eu preciso liberar para você é essa. É sobre um homem chamado Eleazar. Quem é Eleazar? Eleazar é um dos valentes de Davi, um dos 3 principais valentes de Davi. E qual é a importância de Eleazar? Eleazar, a Bíblia diz que ele está defendendo umas terras. E a Bíblia diz que os filisteus vêm na sua... Não precisa colocar para a gente não, precisa não, que aí eu não dou spoiler maior do que eu já estou dando. A Bíblia diz que ele está com a espada na mão. Para você entender, um dos valentes de Davi é Itai. Itai, a Bíblia diz que ele carregava uma lança, não uma espada. E a Bíblia diz que ele guerreava e ele matava centenas de pessoas numa pancada só, irmãos. Ele vinha com a lança e em menos de minutos, centenas de pessoas morriam na lança desse homem. Já Eleazar carregava na sua mão uma espada. E a espada que ele carrega, ele vai para o combate com ela, irmãos. Só que a Bíblia diz aqui, e isso aqui é muito peculiar, tá? Que o número dos filisteus aumentam. E Eleazar está ali, ó. Daqui a pouco Eleazar olha para trás e vê as fileiras de Israel retrocedendo. E agora, irmãos? Nessa mensagem eu digo que humano é fazer o que eles fizeram, ir embora. Olha o número dos meus inimigos. Olha quantos somos. Humano é isso aqui. Desumano é fazer o que Eleazar vai fazer. Vai permanecer, irmãos. Sozinho. Agora imagina a cabeça desse cara bugada. Agora essa palavra bugada parece que entrou na mente, né? Os jovens falam isso direto. Agora imagina a mente desse cara bugado, dizendo assim, pensando, enquanto os filisteus estão vindo, olhando para trás, dizendo: eu nunca imaginei que vocês fossem me abandonar. Olha aqui, para crente maduro, Deus é aquele que escolhe, faz separação. Não é qualquer um que pode estar na tua guerra. E se ainda tu estiver sozinho ou sozinha, pode permanecer, porque o grande guarda de Israel manda te dizer: eu nunca perdi uma batalha, e não vai ser agora diante dos filisteus que eu vou perder. Fica aí, porque tu vai ser meu instrumento nesse lugar. Permanece aí, tem alguém que já recebeu. Permanece aí, porque tu vai ver a vitória que eu vou te dar nesse tempo. Fica tu ligado, porque diante desse grande número de adversários que tem se apresentado, tu vai ver o milagre que eu vou fazer. Tu vai ver que vai haver testemunhos.
abençoar. Mas também me mostra que por mais que você queira desistir, você não consegue. Todos os motivos do mundo já te feriram. Dentro da igreja, tu já foi caluniado. Dentro da igreja, tu já viveu N coisas. Dentro da igreja, tu já passou. Tu teve todos os motivos para abandonar o evangelho. A pergunta é: tu não abandonou por quê? Tu só não abandonou porque o Senhor agora fez com que uma espada estivesse agarrada e grudada na tua mão. Tu vai tentar soltar e tu não vai conseguir. Tu vai tentar largar essa espada e tu não vai conseguir. Aqui a Bíblia diz que Eleazar, de tanto manusear, eu vou ficar com a minha canhota porque eu sou canhoto, tá? Então se eu fosse manusear a espada seria com a canhota. A Bíblia diz que de tanto ele matar os filisteus, a mão dele fica ferida e a espada fica agarrada na sua mão. Pastor, o que vai acontecer aqui? Eu te digo: a espada agarrada na mão vai fazer com que Eleazar e a espada se tornem um só. Eu quero soltar, mas eu não consigo. Eu quero largar, mas eu não consigo. Tu já reparou que tem guerras que elas te escolhem? Não foi você que escolheu essa peleja, foi essa peleja que te escolheu. Você já entendeu que existem batalhas que tu pensa que você entrou porque tu quis, mas Deus disse: quem te disse isso? Eu fui quem te capacitei para entrar nessa peleja aí e para ser quem você é. O Espírito Santo está dizendo: eu vou te dar condições de olhar para trás e ver que você foi abandonado, mas permanecer fiel. A batalha que Deus te defenda esse campo que Deus colocou. Deixa eu repetir: defenda este campo que Deus colocou. Esse casamento só está de pé porque tu não largou essa espada. Esse filho só não está perdido porque tu não largou a espada. Esse marido só não está nos braços da amante porque tu não largou a espada. Mas pastor, tu não conhece a minha história. Um dia ele esteve no braço da amante, mas deixa eu te falar: o Deus poderoso não é o Deus que arranca o homem do braço da amante? É ou não é? E se ele é o motivo pelo qual a espada permanece na tua mão. É o motivo pelo qual o poderoso está dizendo: ei, eu e você somos um. Então não largue a tua espada. Ei, te dei um spoiler aí dessa mensagem, irmãos. Te dei só para aguçar a tua mente. Eu acredito que, se Deus quiser, como eu aprendo com o Tiago, no domingo, no outro domingo, não, no outro tem pregador também, no outro domingo eu vou estar ministrando essa mensagem em nome de Jesus. Se tu crê nisso, ofereça suas palmas para Jesus.